Começou já? Já, pode ir. Pode ir? Então, gente, olha só. E aí, então, tá. Então agora eu já defini qual é a minha, qual é a característica da minha amostra, né? Se eu vou trabalhar com criança, se eu vou trabalhar com adolescente, se eu vou trabalhar no contexto geral, se eu vou avaliar todo mundo. Mas aí eu caio em um outro problema que a gente precisa de pensar, que é o seguinte. Tá, eu vou avaliar, eu vou fazer um levantamento nacional, por exemplo, e aí eu quero avaliar todas as pessoas assim, eu quero fazer um levantamento nacional. Mas aí, segundo o IBGE, isso ontem, tá, gente? Que a cada 20 segundos, a projeção da população do Brasil é que a cada 20 segundos a população aumenta. Tá? Então, até ontem, que foi o último momento que eu olhei isso aí, a projeção da população brasileira era de 211 milhões 600 mil e algum número lá de pessoas. Então, são muitas pessoas, se você for parar para pensar. Então, eu tenho esse universo inteiro. Imagina se eu tiver que fazer, por exemplo, exames clínicos em 211 milhões de pessoas e pensando que a cada momento esse meu número está aumentando. A cada 20 segundos esse número está aumentando, né? Então, eu preciso de pensar em alguma forma de conseguir fazer com que essa minha amostra, esses meus exames, eles sejam feitos em um número menor de pessoas, mas que ele represente o que é de verdade, né? Então, isso aqui a gente pode falar muito, por exemplo, em época de eleição. Esse ano talvez a gente tenha eleição, ainda não está confirmado, né? Por causa do corona e tudo mais. E aí vamos imaginar, você sempre vem como fala? Entrevistas, não. Aqueles. Ah, esqueci o Isso. nome. Pesquisa, exatamente. A pesquisa eleitoral. A gente sempre vê as pesquisas eleitorais, né? E aí falar a pesquisa de intenção de voto. Aí é difícil você achar alguém que alguma vez já foi entrevistado, né? Para falar sobre. Pra falar qual é a intenção de voto. Vai votar no candidato X, no Y ou no Z. E aí, por quê? Porque dentro desse meu contexto de 211 milhões, eu faço uma análise estatística, né? Eu faço através de uma estatística, e eu vou elencar um número determinado de pessoas que vão ser representativos de todo o Brasil. Então, eu não vou precisar de avaliar 211 milhões de pessoas para saber a prevalência de cara. Não, eu vou avaliar um número reduzido, que eu vou conseguir através de uma estatística, tá? Para que aí eu consiga falar, não, que essa minha amostra, eu consiga fazer alguma coisa que a gente chama de inferência. Essa inferência é a partir do que eu estou vendo ali nessa minha pequena amostra, né, que eu removi dessa minha população total, se os resultados que eu observei dali, se eu posso extrapolar para a minha população total. Se eu consigo fazer isso, se o meu levantamento epidemiológico tem o que a gente chama de validade externa, aí eu posso falar que meu levantamento foi bom, foi bem feito, e aí eu posso falar que ele representa a população que eu estou estudando. Tá? Então aí a gente entra no que a gente chama de amostra. Tá, gente? Então o que vai ser essa amostra? Por que a amostra é importante? Né? Essa amostra, então, vai ser uma parte da população total que a gente chama de universo. E aí, essa parte da população, ela vai apresentar características semelhantes à população total. Porque eu vou pegar desse meu universo inteiro. Ah, então quer dizer que eu só posso trabalhar, por exemplo, se eu estiver trabalhando com doenças raras. Eu vou ter que pegar, então, 211 milhões de pessoas e aí vou ter que pegar as pessoas com doenças raras? Não, porque já que eu estou trabalhando só com doenças raras, eu vou pegar a minha população que tem algum tipo de doença rara. Então, eu vou pegar de 200, então vamos colocar aí que doenças raras no Brasil, número, sei lá, a gente tem 20 mil pessoas com esse tipo de diagrama. Então, essa é a minha população de doenças raras, que eu vou trabalhar. Esse é o meu universo para aquela condição que eu quero avaliar. Tá? Então, por exemplo, a cárie, como é uma doença que é muito comum
em toda a população, em todas as idades, então a gente precisa de considerar a população como um todo, mas é claro, eu não vou fazer um levantamento nacional, vou fazer um levantamento, por exemplo, com escolares. E aí, escolares, por exemplo, de 12 anos, onde eu vou saber qual é o número? Através de número de crianças matriculadas em escolas públicas e privadas. Então, eu vou saber qual é o meu total, qual é o meu universo, e aí eu vou, a partir desse momento que eu tenho esse meu valor, eu vou fazer a seleção dessa minha amostra através de um tratamento estatístico. E aí essa estatística ela vai me falar, não, então se você tem 200 mil crianças matriculadas em Sete Lagoas, na escola pública, então para que seu estudo ele seja representativo, né, isso é só um dos passos, tá, gente? Depois eu vou falar um pouco mais. Para que seu estudo seja talvez mais representativo dessa população total que você tem, você precisa de avaliar no mínimo, sei lá, 40 mil crianças das 200 mil. Tá? Então aí, quem vai nos dizer qual é o valor total vai ser através de um teste estatístico falando qual que é o número que eu preciso de avaliar. Mas aí, a gente tem alguns tipos de amostra também. A gente pode ter uma amostra de conveniência. Essa amostra de conveniência, gente, ela já diz o nome, a gente vai coletar ela onde é mais conveniente para o examinador. Então, por exemplo, tá, eu preciso de 40 mil crianças, então eu vou nas escolas perto da minha casa, perto da faculdade, vou conseguir e está tudo ok. Mas aí eu deixo de pensar, por exemplo, naquelas crianças que moram lá no outro bairro, na Zona Leste, na Zona Sul, que talvez fique a 20 quilômetros daquela escola das escolas onde eu resolvi fazer o meu levantamento. Então, isso é o que a gente chama de amostra de conveniência, tá? Quando a gente busca fazer um levantamento epidemiológico de mais qualidade, a gente raras vezes vai lançar a mão de algum tipo de amostra de conveniência. Tá? Geralmente, a gente vai selecionar uma amostragem que a gente chama de amostragem aleatória. Essa amostragem aleatória, eu vou, por exemplo, eu sei que eu tenho 200 mil crianças, e aí, por exemplo, eu começo a estratificar. Então, por exemplo, eu tenho 200 mil crianças em Sete Lagoas, mas eu tenho, por exemplo, 5 regiões na cidade, por exemplo. Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Oeste, Sudeste e Nordeste, supondo que tem essas regiões. E aí, em cada região, eu vou pegar o número de crianças matriculadas, porque talvez, por exemplo, na Zona Norte, eu tenha muito mais crianças matriculadas do que na Zona Oeste. Tá? Então, eu vou pegar esse número e vou fazer, aí eu vou, por exemplo, preciso de 40 mil, que foi o que o meu tratamento estatístico falou que eu precisava. Mas, então, dentro desse contexto, eu vou precisar, então, desses 40 mil, 15 mil ser da Zona Leste, 10 mil da Zona Oeste, 5 mil da Zona Norte, tá? Porque aí a gente faz uma aleatorização da amostra. Porque aí eu vou conseguir pegar todas as informações que representem, de fato, Sete Lagoas. Tá? Os escolares, é claro, de 12 anos, de Sete Lagoas. Isso, dependendo do que eu vou avaliar. Isso quer dizer que, então, a amostra aleatória vai ser sempre a melhor para ser utilizada? Quase sempre, mas nem sempre. Por exemplo, se eu trabalho, igual eu falei com vocês, com algum tipo de doença rara, né? A doença rara, gente, é aquela que é assim, 2 para 1.000 pessoas ou para 1 milhão de pessoas. É realmente uma doença rara de se ver. Então, geralmente, se eu tiver que pegar para cada 2.000, por exemplo, para cada 1 milhão de pessoas, né? Eu tiver só um caso, e eu preciso, por exemplo, de 20, eu vou demorar muito para conseguir isso, né? Ou talvez nem consiga. E aí eu posso lançar a mão de uma amostra de conveniência. E eu vou, por exemplo, eu vou para um centro de referência que trate pessoas com esse tipo. Eu vou trabalhar com a mucopolissacaridose, ou eu vou trabalhar, por exemplo, com alguns tipos de doença de pele que pode ter algum tipo de envolvimento periodontal, tá? Então, eu vou trabalhar com uma amostra de conveniência, que aí o resultado vai ser bacana também, tá? Então, não quer dizer que a amostra de conveniência seja sempre ruim, mas quando você pode evitar, evite e faça a amostra aleatória. A pessoa, então, por exemplo, dentro da faculdade, né, dentro do ambiente da faculdade, a gente vai, por exemplo, geralmente, né, em condições normais, que a Su estava falando, geralmente vocês vão fazer uma simulação de um levantamento periodontal na escola.
né? Isso é uma amostra de conveniência, mas para caráter de treinamento, né, igual vocês estão sendo treinados, é legal ser feito, pode ser feita essa amostra de conveniência. Tá? E aí, tá bom. Então já sei qual é o meu grupo de escolha, já sei se eu vou trabalhar com instituição ou se eu vou trabalhar com com base populacional, se eu vou fazer exames e se eu vou fazer inquérito, como que é. Então aí, partindo disso, eu preciso de pensar o seguinte, eu já tenho tudo isso, então como que eu vou avaliar? Tá? Então, eu vou simplesmente abrir a boca do meu paciente e considerar que uma lesão de mancha branca é cara ou não, porque a gente entra numa grande discussão que é o seguinte, gente. Vamos supor que, por exemplo, deixa eu ver uns nomes aqui. Vamos supor que, por exemplo, a Carla e o David. A Carla, quando ela está fazendo levantamento, ela faz parte da equipe, né? E aí a gente está avaliando fluorose, tá? Que é essa última foto aqui. E aí a Carla acha que a fluorose, para ser considerada severa, o dente ele tem que ser assim marrom, ter aquela característica de mármore bem forte, bem amarronzado, bem acastanhado. Já o Felipe, ele acha que severo não precisa de ser tanto, ele pode ser isso aqui, tá? E aí os dois, eles não vão conversar da mesma forma. E aí talvez as medidas desse meu índice, elas vão ficar erradas. Talvez eu vou superinflar alguma, vou diminuir a outra, e aí vai atrapalhar todo o meu processo. Tá? Então é por isso que seja para exame, ou seja, por exemplo, para algum tipo de inquérito, eu geralmente vou utilizar algum tipo de índice. Tá? E aí eu vou falar mais sobre os índices odontológicos, mas existem índices aí a torto e a livre, né? O que você estiver pensando em aferir. Eu tenho um índice que vai avaliar medo, que vai avaliar ansiedade, tem um índice que vai avaliar condição socioeconômica, tem um índice que vai avaliar qualidade de vida em saúde relacionado com saúde bucal ou relacionado com tratamento ortodôntico, existem diversos, né? Mas pensando no levantamento epidemiológico mais clássico para que a gente está começando essa conversa, né? A gente vai ter alguns aí que são básicos que a gente precisa de conhecer. E o que são esses índices odontológicos, gente? Nada mais são que algum tipo de instrumento de medida. Tá? Esse instrumento de medida ele vai ser, por exemplo, eu vou seguir um protocolo que vai me falar, por exemplo, que uma cavidade, que um dente, por exemplo, com cavidade vai ser considerado um dente cariado, mas um dente com lesão de mancha branca ele vai ser considerado rígido. Tá? Ah, Jota, mas a lesão de mancha branca ativa é cárie. Sim, mas existem alguns índices que vão considerar só um dente cavitado como cariado. Tá? Então, você precisa de decidir qual é o índice odontológico que você vai utilizar. Tá? E aí, esses instrumentos, né, dentro da odontologia, e aí eu vou citar alguns assim, que foram utilizados no último levantamento nacional de saúde bucal. A gente tem o índice de cárie dentária, que é o CPOD, que é o mais conhecido, né, que mesmo com as limitações dele, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, ele tem uma alta, ele tem uma resposta bacana, ele consegue aferir bacana a doença na minha população e ele é simples de ser feito. Tá? Então, eu tenho cárie, índice para avaliar cárie, eu tenho índice para avaliar condição periodontal, que aí é o índice CPI, eu tenho o traumatismo dentário, eu tenho o índice de maloclusão, tanto para a dentição decida quanto a dentição permanente, que aí vai ser o DAI, Foster e Hamilton, o índice de fluorose, que é o índice de DIN, algum índice de edentulismo, que vai aferir a necessidade de uso de prótese, por exemplo, total, superior, inferior ou as duas juntas. Utilização de serviços odontológicos, se aquelas pessoas elas estão tendo acesso ao serviço, né, público, no caso aqui que a gente está falando, e a percepção de saúde bucal. Tá? E aí, esse aqui é só um exemplo para vocês verem, gente, como que funcionaria. Por exemplo, falando aqui sobre traumatismo dentário, né? E aí eu vou, por exemplo, se a criança ou
falando, né, de criança de 12 anos. Se ela não tem, como que eu posso considerar que essa criança ela não tem traumatismo? Quando eu não tenho nenhum sinal de fratura, ou tenho ausência dentária aí, ou quando eu não tenho ausência dentária devido a algum tipo de traumatismo. Tá? E aí eu tenho os tipos, olha só. Então, a fratura de esmalte é se eu tenho, por exemplo, uma perda pequena da porção de coroa ou alguma outra fratura envolvendo esmalte. Aí eu vou categorizar como 1. E aí eu vou dando esses scores, tá vendo? Então eu vi que a criança ela já caiu, quebrou, e quebrou não, que o dente saiu, ele avulsionou. E aí então eu vou dar o score 4. Olha só, ausência de dente devido à avulsão. E aí, para cada score, seja, por exemplo, para o traumatismo, esse aqui é o DIN, né, que é o de fluorose, ou para qualquer outro índice, eu tenho códigos e para dar esses códigos eu preciso de obedecer a alguns critérios. Tá? E esses critérios, para que eles estejam muito bem fixos na cabeça, e assim, eles servem para que esteja tudo muito bem colocado e todo mundo falar a mesma língua. E aí não vai correr o risco da Carla e do David falarem uma coisa diferente. Porque se está falando que dente cavitado ele é considerado como cariado, dente com uma lesão de mancha branca não é considerado cariado, então o David não vai colocar como cariado. Deu para entender essa relação? Deu, gente? Sim. E aí, olha só, aqui a gente tem um outro tipo, por exemplo, que é o índice de fluorose, né? Então, qual que é a fluorose grave? Como que eu posso considerar uma fluorose grave? Né? Então, eu tenho todos os meus critérios, né, para considerar isso. E aí, o que eu vou fazer com isso depois? Eu vou pegar e vou falar, então, por exemplo, a fluorose, eu vou pegar todas as minhas crianças que eu avaliei e vamos supor que, vou fazer lá a estatística e vamos supor que as crianças de 12 anos, a prevalência de fluorose é uma fluorose leve. Qual que seria a fluorose leve? Olha só. A opacidade é mais extensa, mas não envolve mais 50% da superfície, tá? Mas não é nem leve, tá? Eu acho que o real é que é muito leve ou questionável a prevalência de fluorose nessa faixa etária no Brasil, nas crianças. Tá? Então, gente, eu preciso de, então, trabalhar com índices. Vocês lembram lá atrás, quando a gente falou, por exemplo, a gente falou como que eu ia fazer, como que eu faria, obteria o meu dado, se seria através de um inquérito ou se seria através de um exame. Para esses dois momentos, né, seja um inquérito ou seja um exame, eu preciso de trabalhar com índices. Esses índices, eles são metodologicamente, eles têm uma eficácia metodológica comprovada, tá? Então, não vai ser uma coisa do nada, até porque eu preciso de comparar. Vocês lembram que eu falei que uma das funções dos objetivos do levantamento epidemiológico é conseguir comparar aquela condição que eu estou avaliando em diferentes momentos? Então, eu preciso de conseguir que todo mundo fale a mesma língua, tá bom? E aí, antes da gente falar em como que a gente vai fazer para todo mundo falar a mesma língua, né? Eu só vou falar um pouquinho com você sobre o CPOD, que é um índice muito importante, né? Que é o índice de cárie dentária, que ele é preconizado pela OMS, tá? Ele é um índice que foi proposto, se eu não me engano, nos anos 70, e ele é um índice que até hoje é utilizado para vocês entenderem para vocês verem como ele é realmente válido, tá? Mesmo com as limitações dele. E aí a gente pode falar que a gente, dentro do CPO, que é o índice geral, a gente tem 3 variações. A gente tem o índice CPOD, tá? Que vai avaliar os dentes permanentes